Obrigado, Patrícia. Realmente é uma questão muito delicada, né? Porque você vê só em algum ponto que você estava colocando das crianças que ficam detidas e depois são deportadas, quantas violações ela não passa no meio do caminho, né? Primeiro, por ser criança, ser obrigada a fazer o processo migratório, ter todo o sofrimento nesse trânsito, depois ser detida e depois deportada para um lugar que ela, né, foi obrigada a sair, ou enfim, ou teve que sair. Então realmente é uma questão que acho que é obrigação nossa como operadores dessa área estar discutindo isso para que a gente realmente esteja preparado para esse fluxo que vem aumentando aí a cada dia. Bom, vou passar a palavra agora para a Vivian. A Vivian é especialista em Direito Internacional dos Refugiados e consultora da Acnur. Obrigada. Bom, boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer muito o CRAE, em especial o Fábio, que realmente teve a iniciativa de identificar esse é um tema muito legal. Vamos ver quem poderia discutir esse tema tão interessante que poucas pessoas falam a respeito aqui com a gente. Agradecer também a DPU, sempre apresentada aqui pela Fabiana, minha amiga querida, e que sempre abre as portas aqui tanto para ajudar quando a gente tem alguma situação que precisa ser judicializada e que às vezes individualmente é muito mais complicado, e também abrir espaços de discussão como esse. Bom, além de hoje eu estou fazendo uma consultoria para o Acnur, mas eu trabalhei por 4 anos no Centro de Referência para Refugiados da Caritas. Então, boa parte da minha experiência com o tema vem desses 4 anos. Minha primeira experiência com um menor desacompanhado foi em 2011, quando foi uma das primeiras pessoas que eu atendi. Eu tinha acabado de entrar na Caritas, chegou um menino, ele é de um país africano. Ele tinha participado, junto com o tio dele, de uma manifestação contra o governo, um governo ditatorial. E durante essa manifestação, ele foi separado do tio, ele morava com o tio, foram separados e ele foi levado para ser treinado como soldado. Durante esse treinamento, ele conseguiu fugir, chegou na cidade portuária, entrou num navio, explicou para as pessoas a situação, se ele fosse encontrado pelo governo, ele possivelmente seria preso, morto. Conseguiu entrar no navio e chegou aqui no Porto de Santos. Ele disse que foi a primeira vez que ele viu uma pessoa branca, que foi realmente um choque. Alguém do navio conversou com algum caminhoneiro, falou, leva ele, dá uma carona, deixa ele lá em São Paulo, a região lá dos africanos, que é aqui no Brás, uma região que tem muita gente que trabalha de origem africana. Aconteceu isso, ele não entendia uma palavra, ele falava francês e a língua do país dele. Foi deixado nesse bairro, ele disse que ele olhou para um lado, olhou para o outro, sentou no chão e começou a chorar. Nisso ele tinha 15 anos, hoje ele já tem 18 ou 19. Então com 15 ele sentou no chão e começou a chorar. E aí algumas pessoas conseguiram chamar um rapaz que é refugiado aqui no Brasil já há alguns anos. Então, olha, tem um rapaz lá, ninguém entende nada, está sentado no chão chorando e aparentemente não fala português. E esse rapaz foi lá conversar com ele, eles são do mesmo país. No final, o rapaz que já estava aqui no Brasil há muitos anos acabou acolhendo ele, então é uma situação menor desacompanhada, totalmente sozinho, mas ele foi acolhido por um rapaz maior de idade do mesmo país, que foi uma grande sorte para ele, porque eles têm muitas dificuldades com a criação de laços, toda a questão cultural, integração. Então, nisso, acho que foi um fator muito positivo na vida dele. Hoje ele conseguiu finalizar aqui a escola. Ele já tinha terminado, mas ele acabou fazendo ainda aqui, acho que um semestre, se não me engano, para ter os documentos escolares, porque existe essa grande dificuldade. E hoje ele está na faculdade. 3 anos depois, alguém viu lá na Caritas um outro rapaz mais velho, igual, aí parece um xerox. Eu falo, não é possível, é o tio dele, é o irmão, é alguém. Foram descobrir, era o tio que ele achava que estava morto. Então foi um reencontro muito bonito, muito emocionante. E ele conseguiu também trazer, ele tem uma irmã de 12 anos, e o país dele continua em guerra, ainda é um país muito complicado. Ele conseguiu
trazer a irmã fazer reunião familiar. Então agora ele, maior de idade, é o responsável legal pela irmã que tem 12 anos agora. Então acho que foi o meu primeiro contato e é um tema apaixonante. Tem poucas pessoas no Brasil que estudam esse tema. A maior parte da literatura se refere à migração, ao deslocamento forçado aos Estados Unidos, à Europa, máximo até a Austrália. Então é muito importante que a gente passe a discutir mais, tanto do ponto de vista de integração, mais do dia a dia, mas também academicamente. Então, obrigada novamente pela oportunidade de a gente discutir esse tema. Você passa para mim, por favor? Só para dar um panorama, quando a gente fala aqui de criança, é um pouco diferente do conceito de criança aqui no Brasil, que o ECA divide entre crianças e adolescentes. Nós usamos a Convenção sobre os Direitos da Criança, considera criança até os 18 anos. Então, sempre criança, 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 até os 18 anos. Só para vocês entenderem um pouquinho que aqui a gente não faz essa diferenciação crianças e adolescentes. Acho que um pouquinho de números já falaram, então tem 35 milhões de pessoas menores de 18 anos se deslocando. Nem todos são refugiados, são menores de idade em deslocamento pelos variados motivos, como a Patrícia já falou. Historicamente, todos os estudos que existiam sobre o deslocamento de menores, o menor, a criança é vista como se fosse um apêndice dos pais, da família. Tem poucos estudos, é muito recente o estudo de a criança enquanto criança, quais as necessidades específicas dela. O olhar sempre foi a família, ao homem, a criança é uma parte da família. Tanto que em boa parte dos procedimentos de refúgio, inclusive aqui do Brasil, se uma criança está junto com a família, dificilmente ela é ouvida, porque ela é vista como parte daquela família. Então, realmente, é novo esse tema, realmente tem um olhar específico à criança. Bom, como acho que a Patrícia já falou um pouquinho, o deslocamento das crianças acontecem por variados motivos. É importante, então, a gente entender isso. Nem toda criança é refugiada. Então, nem toda criança está fugindo de um país em razão de uma perseguição ou em razão de um conflito generalizado. Elas podem estar se deslocando para ir atrás da família, que já se deslocou anteriormente, ou por diversos motivos que não vou repetir, que a Patrícia já mencionou. Agora, é interessante a gente entender que a criança, primeiro, deve ser protegida enquanto criança. Então, existe a Convenção sobre os Direitos da Criança, existe aqui no Brasil o ECA. Independentemente se é refugiada, se não é, vítima de tráfico de pessoas, ela é criança, primeiro você protege. Depois a gente vai conversar para identificar se é uma situação de refúgio, se não é. Primeira coisa, protege. Toda criança, todo menor de 18 anos é titular de proteção internacional e nacional também, conforme a lei brasileira. Acho que isso já falaram um pouquinho, eu vou só refrisar, só repetir para ficar bem claro a diferença entre menores desacompanhados e separados. Então, desacompanhado é a criança totalmente sozinha. Então, foi a história desse garoto que eu contei para vocês. Chegou aqui no Brasil com 15 anos totalmente sozinho. Separados são os menores que não estão com aquele responsável legal habitual, ou os pais, ou às vezes eles já eram adotados por um tio, por exemplo, mas eles estão com alguém da família. Então, aqui no Brasil nós temos situações, por exemplo, de um menino de 15 anos que veio com o irmão mais velho de 18. Então, ele está com alguém da família dele, mas não são os adultos responsáveis por ele. Nesse caso dos separados, a gente precisa prestar muita atenção, porque imagine o menor desacompanhado, depois eu vou falar um pouquinho sobre a parte mais de procedimentos, a parte jurídica. Eu até peço desculpa se eu falar muito juridiquês, vocês me avisam que eu tento não usar tanto a nossa linguagem chata jurídica.